luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a santa palavra de Deus no livro de Isaías 43, por favor. Isaías 43, no versículo 1. E depois dessa mensagem aqui, nós vamos fazer uma oração. No título fala bem assim, ó: só Deus resgata Israel. Aí diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós somos de Deus. Tu és meu. Deus dizendo assim para mim, para a senhora: não temas, confia em mim, porque eu já te resgatei das trevas para a luz. Deus dizendo assim, ó: eu já paguei o preço, eu já entreguei o meu único filho em favor de vocês. Então eu já paguei o preço. Não temas. Essa palavra eu estava vendo no dicionário. Te remi significa eu já te salvei. Eu já te salvei, eu já paguei o preço. Então esse primeiro versículo aqui está dizendo bem claro que a nossa parte é nós confiarmos nele, porque ele já nos salvou, porque ele já pagou o preço. E interessante que ele fecha esse versículo dizendo: tu és meu. Então nós somos de quem? De Deus. Nós somos de Deus. E a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Está escrito que Deus tem ciúme de nós. Então, uma vez que nós somos de Deus e ele já pagou o preço, então a nossa parte é crer. É por isso que nesse versículo está escrito: não temas, confia em mim, porque eu já paguei o preço. E a parte de vocês é confiar na minha palavra. Aí nesse versículo 2 fala assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te, o que a igreja? Submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardente em ti. Pode glorificar mesmo, igreja. Nas águas ele é contigo, no fogo ele é contigo, ele é comigo. Diga graças a Deus. Deus está dizendo assim, ó, na palavra dele: eu já paguei o preço por vocês, eu já dei meu único filho. Vocês me pertencem, mas pode acontecer de vocês passar o quê? Pelas águas, pelo fogo, pela uma provação, por lutas. Vocês não estão livres de enfrentar o quê? Dias maus, situações difíceis. Mas interessante que ele está dizendo bem claro: se nós passarmos pelas águas, está escrito que ele é comigo, está escrito que ele é com a senhora, está escrito que ele é com o senhor, está escrito aqui. E se nós passarmos pelo fogo, está escrito que ele é conosco, porque nós somos dele. E nós não estamos livres de passar pelas águas, de passar pelo fogo. Você quer ver um exemplo que nós não estamos livres? No livro de Lucas 8:22, a Bíblia fala aqui que os discípulos do Senhor Jesus passou pelas águas e quase morreram, mas o Senhor Jesus protegeu eles, guardou eles da morte. Então, no livro de Lucas 8:22,
Jesus acalma uma tempestade. Quer dizer, quando passar pelas águas, por uma tempestade, Deus está dizendo: eu serei contigo. Vamos ver o exemplo aqui dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de morrer. Em outras palavras, porque o barco ia afundar, eles iam afogar, eles iam morrer. A palavra de Deus no livro de Isaías está dizendo que a nossa parte é crer em Deus. É a nossa parte, porque nós pertencemos a Deus. Mas quando passar pelas águas, eu serei contigo. É o que está escrito. Agora, quem estava passando aqui por uma tribulação, uma tempestade, uma situação difícil à beira da morte? Os discípulos do Senhor Jesus. Aqueles que o Senhor Jesus escolheu para andar com ele. Agora está eles aqui enfrentando um perigo. Mas os escolhidos do Senhor Jesus aqui enfrentando o quê? Uma tempestade. E quando é que a pessoa enfrenta uma tempestade? É quando a pessoa ela está muito bem no emprego, quando pensa que não, manda ela embora e está ela desempregada e endividada. Ela está enfrentando uma tempestade na vida financeira. É quando a pessoa ela vai fazer um exame de rotina, quando pensa que não aparece uma enfermidade lá que tira o chão da pessoa. Olha a tempestade. É quando a pessoa ela está muito bem, quando pensa que não, começa a briga na família e um puxa a faca para o outro. Olha a tempestade na família. A tempestade ela vem de um lado, ela vem do outro. Às vezes o maligno vai lá e usa uma pessoa contra ela, uma calúnia, uma mentira, até consertar aquela situação. A pessoa noite e noite sem dormir. Então a tempestade vem, os problemas vêm, nós não estamos livres das lutas. Os discípulos que o Senhor Jesus escolheu para andar com ele, eles aqui enfrentando uma tempestade. E nós fomos escolhidos por Deus. Aí quando pensa que não vem uma tempestade. Mas quando nós passarmos pelas águas, quando nós enfrentarmos uma tempestade, no livro de Isaías está escrito o quê? Eu serei o quê? Contigo na tempestade. Eu serei contigo quando você estiver ali se afundando. A Bíblia fala que Pedro ele andou pelas águas, mas a Bíblia fala que quando ele olhou para o tamanho da tempestade, ele se afundou. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus estendeu as mãos e levantou o Pedro que estava se afundando. Quer dizer, quando passar pelas águas eu serei contigo. Então, a partir do momento que nós somos servos desse Deus, e se nós não duvidarmos desta palavra, a tempestade ela vai passar, assim como nós já vencemos outras. Aí a Bíblia fala que está aqui os discípulos do Senhor Jesus à beira da morte. Mas aqui no versículo 24 fala assim, ó: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria de que a igreja? Da água. Tudo cessou e veio o quê? A bonança. Na tempestade aqui, o que os discípulos do Senhor Jesus fez?
os discípulos do Senhor Jesus começou a clamar pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ali naquele barco estava até o quê? Dormindo. Eles foram lá. Mestre, nós estamos enfrentando o perigo. Nós estamos à beira da morte. Se levantou aí uma grande tempestade contra a nossa vida. Só que quem estava lá naquele barco lá? O Senhor Jesus. E o que está escrito em Isaías? Eu serei contigo. Eu já paguei o preço. Agora interessante, o que o Senhor Jesus ele fez aqui? Ele na hora ele repreendeu. Então o que nós devemos fazer? Aí eu estou enfrentando uma tempestade em uma área da minha vida. Então eu tenho que repreender essa tempestade. Eu te repreendo, Satanás. E pode falar o nome do problema mesmo. Eu te repreendo agora, doença. Eu repreendo essa amarração da minha vida financeira. Que seja repreendido esses demônios que se levantou contra a minha família. Que seja repreendido agora. E fala o nome, queima e manda embora e expulsa e fala: Deus é comigo. Ele já pagou o preço. Ele já me salvou das trevas. E hoje na luz eu não aceito essa tempestade, esse mal. E vai repreendendo, e vai mandando embora, e vai queimando. No nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreendeu a tempestade. E você sabe o que está escrito na palavra de Deus? Que Ele já nos deu autoridade para nós repreender tempestade. Porque está escrito que Ele já nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. Quer dizer, para vencer a tempestade. Ele já nos deu essa autoridade. Diga graças a Deus. A palavra de Deus é tão forte que está escrito: se nós acreditar nela e se nós exercitar nossa fé, nós vamos vencer. Vai acontecer milagre de forma grandiosa, até maiores do que o que foi feito na época dele. Diga graças a Deus. Vai acontecer, igreja, se nós crermos nessa palavra. Diga graças a Deus. Então o que o Senhor Jesus fez, igreja? Repreendeu. O que nós temos que fazer? Repreender. Mandar embora. Eu te repreendo, Satanás. Eu repreendo esse mal. Aí a Bíblia fala aqui, fala bem assim, ó. No 25 fala assim, ó: então lhe diz: onde está a vossa fé? Então o Senhor Jesus perguntou assim, ó: aonde está a vossa fé? Olha a pergunta do Senhor Jesus: aonde está a nossa fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O porquê que o Senhor Jesus fez essa pergunta aqui para os discípulos? Porque o Senhor Jesus, o que ele ensinou para os discípulos? A repreender. E na hora que era para eles repreender, eles não repreenderam. Vocês estão entendendo agora? Aí diz aqui depois dessa pontuação aqui, ó: eles, possuídos de temor. Isso aqui é forte, né? Eles, possuídos de temor e admiração, dizia uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas, o que a igreja repreende, ele o que? Ele obedece. Diga graças a Deus. Bem forte para esse Deus, igreja. Diga glória a Deus. Mas não era um vento qualquer, não. Era o que? Era uma tempestade. A tempestade vem. E o que nós temos que fazer? Repreender. Porque ele falou assim: aonde está a fé de vocês? O que eu ensinei para vocês? Vocês tinham que repreender. Vocês tinham que exercitar a fé de vocês. E aí eles ficaram ali conversando um com o outro. Meu Deus, o que aconteceu? Até o vento, até a tempestade. Não é que nós iríamos morrer e afogar. E acalmou tudo. Mas quando passar pelas águas, eu serei o quê? Contigo.
Quem guardou eles ali? Deus. Foi ou não foi? Então, quando a senhora, o senhor, eu estou enfrentando uma tempestade, ou de repente, hoje essa palavra você fala assim, graças a Deus, eu não estou enfrentando uma tempestade, mas vamos dizer que se levanta uma tempestade. Então o que nós temos que fazer? Repreender. Ou de repente você fala assim, não, eu estou enfrentando uma tempestade. O que você tem que fazer no dia a dia? Repreender ela. Para ela o que? Acalmar. Para essa tempestade acalmar. Aí, para fechar a mensagem, no livro de Daniel 3, para fechar a mensagem, para nós fazer oração contra a tempestade, contra as lutas, contra os problemas do dia a dia. Aqui, os 3 homens que foram lançados na fornalha, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, no livro de Daniel 3, no versículo 15, a Bíblia fala aqui que esses homens, eles passaram pelo fogo. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelo fogo, eu serei o quê? Contigo. E eles passaram. E aqui está a prova. E nós temos que seguir exemplo desses homens. Daniel 3:14 fala assim, ó. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a imagem de ouro que levantei? O rei fez a pergunta aqui, os homens de Deus. É verdade que vocês não vão adorar os meus deuses, não? É verdade que vocês não vão dobrar os joelhos para a imagem que eu levantei? É verdade. Você sabia que Satanás, ele luta todos os dias para o homem de Deus, a mulher de Deus se curvar para ele, se dobrar para ele, se render para ele. Até o Senhor Jesus foi tentado por ele. E ele, naquela conversa com o Senhor Jesus, ele fez de tudo para o Senhor Jesus se dobrar para ele. Foi ou não foi? E o Senhor Jesus se dobrou? Não. Então Sadraque, Mesaque e Abednego ali, sendo entrevistado aqui pelo rei, a maior autoridade da época. É verdade que vocês não vão se dobrar? Aí aqui no 15 fala assim, ó. Agora, pois, estáis disposto, quando ouvir do som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei falou assim para eles, ó, eu quero ver se o seu Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Quando eu der ordem para tocar os instrumentos, se vocês não se dobrar, se vocês não se render, eu quero ver se o Deus de vocês tem poder. Ao desafio, pensando que ia mudar, que eles iam se entregar, mas eles permaneceram o quê? Firme na fé. Eles não desanimaram, porque eles ali acreditando no que está escrito. Só faltou eles falar bem assim para o rei, assim, ó, se passar pelo fogo eu serei contigo, está escrito lá em Isaías. Só faltou eles usar essa palavra, está escrito lá em Isaías, rei, se passar pelo fogo eu serei contigo. Só faltou eles falar isso, porque se passar pelas águas eu serei o quê? E se passar pelo fogo eu serei? Só faltou eles usar esse versículo. Foi. O rei estava esperando o quê? Eles vão o quê? Se dobrar. Depois de uma palavra dessa, eles estão com medo. Mas não, eles responderam com autoridade. Olha a resposta deles.
no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto, não que a igreja, necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Diga graças a Deus. Eles abaixaram a cabeça? Eles se curvaram? Não. O Senhor Jesus não se curvou para o diabo. E a Bíblia manda nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando não são as pessoas que quando recebem uma proposta assim, que agrada o seu eu, a sua carne, a pessoa ela vai lá e se dobra para o diabo. Mas eles, rei, nós não vamos, e nós não temos resposta nenhuma. Nós vamos continuar crendo nesse Deus. Se esse Deus quiser nos guardar, Ele nos guarda. Se quiser nos livrar das tuas mãos, nos livra. Se quiser nos livrar do fogo, Ele nos livra. Mas nós vamos continuar firmes nessa fé. E essa fé agradou a Deus? Agradou. Então, no dia a dia, nós temos que examinarmos a nossa vida. Se a nossa fé, se nós estamos agradando a Deus com a nossa fé ou não. Senão, nós temos que mudar. Porque Deus continua o mesmo. Mas nós não estamos livres das provas, do fogo, da água, da tempestade, das lutas. Aí, para fechar, eles responderam com autoridade. No versículo 18 fala bem assim, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem o que? Adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o que a igreja? Que se costumava. Você já viu uma pessoa com raiva? Imagina muito mais a cara aqui do rei. O aspecto do rei mudou. Só faltou nascer chifre na cabeça deles e rabo. Não sei se o diabo tem chifre e rabo, mas eu vou lhe contar, viu? O capeta já incorporou nele mesmo ali, e ele revoltado contra os homens de Deus, mas revoltado porque os homens de Deus não se rendeu à imagem de escultura. Não se rendeu. E aí ele pensou o quê? Agora eles me pagam. Não é assim que às vezes o mal trabalha? O mal trabalha todos os dias dizendo, já que ela continua servindo esse Deus, já que ele continua servindo esse Deus, ele me paga, ela me paga. Eu vou destruir ela, eu vou destruir ele. Mas os homens de Deus, só se Deus quiser, só se Deus permitir. Mas está escrito no livro de Isaías o quê? Tu és meu. Nós somos de quem? De Deus. Quantas vezes mais? 7 vezes mais mandou acender a fornalha. O que está escrito? Está escrito que trouxeram eles amarrados. E a Bíblia fala que quando os homens chegaram na porta da fornalha, que os homens lançaram eles na fornalha. O que aconteceu com aqueles homens? A fornalha 7 vezes mais que já queimou os inimigos. Todos eles morreram que lançaram os homens de Deus ali. Todos eles morreram. E o que aconteceu com os homens de Deus? O 4º homem entrou lá na fornalha e guardou eles. Diga graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. O 4º homem entrou naquela fornalha. Então Deus falou bem assim, eu serei contigo. Eu já paguei o preço. Não temas, confia. Mas vocês não estão livres do fogo. Vocês não estão livres da fornalha, da água.
mas eu serei com vocês. Agora interessante que você sabe que o fogo só queimou mesmo aquelas cordas que estavam amarrando ali os homens de Deus. O fogo só queimou as cordas, porque não queimou nem um fio de cabelo branco. Não queimou. Só queimou aquelas cordas que estavam ali amarrando os homens de Deus. E eles saíram daquela fornalha e prosperou de forma grandiosa, porque Deus abençoou eles, porque quando eles foram provados, eles foram aprovados através da sua fé nesse Deus maravilhoso. Igreja, nós vamos fazer agora os nossos pedidos. Esse Deus, a palavra de Deus, igreja, está escrito nela que quem pede recebe, quem bate a porta abrirá. É Deus que abre as portas. Então, juntamente com a pastora Marta, você vai fazer os seus pedidos crendo. Mas ontem eu pedi, mas a Bíblia manda nós orar incessantemente. Nós devemos orar e não esmorecer. Você pediu ontem, você pede hoje de novo. A Bíblia manda nós pedir. Quem pede, recebe. Então você vai fazer agora uma oração pedindo. Sim, Senhor Deus. No nome poderoso de nosso Senhor Jesus, Pai, nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor, Pai, as nossas questões. Cada um de nós aqui, Pai, temos diante do Senhor as nossas causas. Temos diante do Senhor, meu Pai, petições, clamores, súplicas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, intervenha. Lá no livro de Jó, Pai, está escrito: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então ele diz: mas ainda que você diga que ele não te vê, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. E esse esperar no Senhor, meu Pai, não é cruzar os braços. Quando nós esperamos em Deus, é confiar, é clamar, é aguardar a salvação do Senhor até que do alto Ele se manifeste, porque nós estamos lidando com um Deus de caráter, um Deus que não pode mentir jamais. Está escrito: Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. É claro que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, porque Ele é fiel. E ainda que não estejamos vendo nada, e ainda que pareça que nada esteja acontecendo, o Senhor já enviou a resposta para nós. A resposta do Senhor, ela está vindo para cada um de nós, porque Ele é fiel e Ele trabalha no secreto. Esse Deus não tem que dar satisfação para quem quer que seja. Ele não precisa nos avisar de como está trabalhando. Ele simplesmente faz. E quando menos esperamos, Ele vem e Ele manifesta a tua glória. Ó Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos dê uma fé ousada, como desses jovens, meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego.
uma fé ousada, uma fé que não abre mão dos seus princípios, meu Deus, que não vai pela cabeça de um e de outro, mas que fica firme confiando na sua palavra, porque aquele que disse que vem virá e não tardará, e com ele está a sua recompensa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Senhor, em mim agora, eu ergo minhas mãos pra te sentir, arranca essa dor e me põe de pé, e todos verão que tu és. Toca, Senhor, em mim agora, no teu tocar eu sararei, arranca essa dor e me põe de pé, e todos verão que tu és mesmo Deus. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.